Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja com todos vocês. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e estejamos juntos evangelizando. Para lermos bem a Bíblia, precisamos conhecê-la melhor e é o que nós estamos fazendo nessa série. Já foram 6 vídeos e nos últimos 2 nós vimos quando ela foi escrita e as 3 formas de ler. Ou seja, como que nos colocamos diante da Bíblia, com qual objetivo nós vamos para ela. Se é para conhecer Deus, sua revelação, ótimo. Se é para ficarmos ricos ou apenas nos prendermos à letra sem perceber que a letra é apenas uma parte da revelação de Deus, não dá certo. Então hoje nós vamos olhar sobre inspiração e revelação, para entendermos melhor. A Bíblia, ela é inspirada por Deus e nos revela Deus. São coisas distintas. A inspiração é o que caracteriza a Bíblia de todos os outros livros. Então, se você pegar um romance, ele não tem inspiração divina. A Bíblia, ela é inspirada por Deus. Então, a principal característica da Bíblia é que ela é inspirada por Deus para revelar aspectos importantes de Deus. Então, nós temos que a Bíblia, inspirada por Deus, vem de uma palavra que do grego significa theopneutos, theo, Deus, e pneutos, espírito, respiração, por Deus soprado. Então, a Bíblia, ela é como que soprada por Deus. Não é ditada por Deus na orelha de alguém que vai transcrever. Não. Deus e a pessoa, a partir das suas condições históricas, faz isso. Então, a origem divina da Bíblia é inquestionável. E a presença de Deus nos escritos também. Porque é Deus que toma a iniciativa de escrever. O Concílio Vaticano II, na Dei Verbum, vai falar assim: as coisas reveladas por Deus se encontram escritas na Sagrada Escritura, que foram consignadas por inspiração do Espírito Santo. Ou seja, a revelação é obra da inspiração. E ainda lá no item 11, porque escritos por inspiração do Espírito Santo, têm a Deus por autor, e como tais foram confiados à igreja. Todavia, para escrever os livros sagrados, Deus escolheu e serviu-se de homens na posse das suas faculdades e capacidades para que, agindo Deus nele e por eles, pusessem por escrito como verdadeiros autores tudo aquilo e só aquilo que ele queria. Então, Deus, ele tem a iniciativa, ele como que anima as pessoas para escreverem. Então, isso é a inspiração. A Bíblia tem 2 textos importantes para falar da sua inspiração. 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha só, toda a Escritura é inspirada. E lá em 2 Pedro 1, 20 e 21 temos: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ou seja, a Bíblia, ela é inspirada por Deus através do Espírito Santo, que agiu em homens e mulheres para que ela fosse escrita, revelando. Então, nós temos aí a questão da inspiração. Agora, a Bíblia, ela é mais do que inspiração. Ela é também revelação. O que significa tirar o véu? Mostrar o que está em segredo.
quando Deus age na história dos homens, dando-se a conhecer e esperando de nós acolhimento e resposta de fé, falamos que ele está se revelando. Então, lá na Dei Verbum número 2 diz assim: levado por seu grande amor, Deus fala aos homens como a amigos. Então, a revelação é comunicação de Deus ao ser humano, de forma livre e gratuita. Deus toma a iniciativa de se mostrar, de tirar o véu e de revelar-se a cada um de nós durante a história. Então, a Bíblia, a escrita da Bíblia, é justamente essa revelação que o povo foi percebendo. E quando a lemos, temos para nós experiências que pessoas tiveram de Deus. E aí eles escreveram essa experiência, ou individual ou enquanto povo. E nós hoje colhemos essas revelações que nos ajudam a entender melhor Deus. Então, nesse sentido, gente, nós podemos falar de fontes de revelação. Mas, ô diácono, que negócio é esse de fonte de revelação? Isso mesmo, gente. Nem toda a revelação de Deus está escrita na Bíblia. A Bíblia é a primeira fonte de revelação, mas não é a única. Vocês lembram que no vídeo passado nós falamos que tem pessoas que pegam a Bíblia e só acreditam naquilo que está escrito? Então a Bíblia não fala, por exemplo, que Deus criou o oxigênio. Tá, então Deus nos criou? Sim, criou. Mas naquele tempo eles não conheciam. Por isso que nós falamos em 3 fontes de revelação. A primeira fonte é a Sagrada Escritura. Aquilo que nós chamamos de revelação escrita. Depois nós temos a tradição apostólica, que foi aquilo que os primeiros, logo depois de Jesus, que viram Jesus ou que ouviram Jesus, mas que não escreveram e deixaram muitas coisas que outros escreveram. Na tradição apostólica e também naquilo que foi refletido sobre aquilo que escreveram ao longo dos séculos sobre a Bíblia. E por último, o magistério, que é a atualização da mensagem bíblica para o nosso tempo e também da tradição apostólica. Tradição, gente, aqui não é um costume que vai se mantendo, mas é algo essencial que vai se mantendo. A fé em Deus, a fé em Jesus Cristo e no Espírito Santo, na Santíssima Trindade. Ou seja, a tradição é que guarda a fé correta em Deus. Então nós temos 3 fontes: a escrita, a Sagrada Escritura; a não escrita, a tradição apostólica; e o magistério, que ainda hoje cuida para que a fé não seja desvirtuada. Então, qual que é a mais importante? Claro que é a Sagrada Escritura, e nunca a tradição apostólica ou o magistério pode estar contra a Sagrada Escritura. Mas ela precisa ser atualizada para os dias de hoje, diante dos novos problemas que nós temos na humanidade. Então, precisamos atualizar para que a mensagem de Deus não fique desatualizada, porque Deus fala ao homem no seu tempo. Então, em 1500 era de um jeito, hoje é de outro. Bacana, né, gente? Quanta coisa para a gente aprender sobre a Bíblia. Sigamos juntos. Paz e bem a todos e a todas.